Durante a nossa caminhada de aprendizado do inglês, a gente ouve diversos tipos de pessoas falando várias coisas, dando a sua opinião. E muitas das vezes essas pessoas nem falam o idioma. Hoje nesse vídeo eu vim trazer um dos mitos mais espalhados quando se fala em aprender inglês. Vou te explicar por que esses mitos são falsos e por que você não deve ouvir eles. Porque muitas das vezes eles acabam se tornando crenças limitantes que podem atrapalhar desde você começar a estudar ou até no meio da sua caminhada de aprendizado você querer desistir por conta dessas crenças limitantes. Desde já eu já gostaria de pedir para você deixar o like, porque se de alguma forma esse vídeo foi relevante para você, deixando o like, você mostra para o YouTube que ele pode ser importante também, relevante para outras pessoas, pode ajudar outras pessoas também, sem contar que você vai estar me ajudando muito, porque esse é o único apoio que eu recebo aqui no YouTube e para poder continuar trazendo conteúdo desse tipo aqui para você. Então, sem mais delongas, bora lá para o primeiro mito quando se fala em aprender inglês. E o primeiro mito, na minha opinião, o mais comum que a gente escuta por aí, é o famoso aprenda inglês em 6 meses. Muitas das vezes a gente ouve esse tipo de coisa de propagandas de escolas de cursos ou de professores, né, que estão ali divulgando o seu curso. E realmente, muitas das vezes o curso dessa escola ou desse professor pode ser até bom. Só que se você parar para analisar um fator que é o seguinte, as pessoas, elas são indivíduos diferentes. Então não tem como eu pegar, por exemplo, um grupo de 10 pessoas e falar que essas 10 pessoas vão aprender o inglês, vão ficar fluentes, todo mundo juntinho ali no mesmo tempo. Não tem como eu colocar todo mundo numa caixinha e dizer que todo mundo vai aprender igual. Porque as pessoas, elas têm rotinas diferentes, elas têm aptidões, elas têm motivações diferentes. Então eu vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa que é muito atarefada, sei lá, um médico. Decidiu começar a estudar inglês porque ele quer, sei lá, fazer uma especialização, ou então só porque ele gosta mesmo. Essa pessoa que é muito atarefada, que trabalha, que estuda ao mesmo tempo, ela não tem a mesma disponibilidade, ela não tem o mesmo tempo para investir no estudo de inglês do que, por exemplo, uma pessoa que não trabalha, do que uma pessoa, por exemplo, um pré-adolescente, uma pessoa que entrou ali na fase adulta, que está, sei lá, fazendo o ensino médio. Essas duas pessoas são diferentes, né? As motivações delas são diferentes, as aptidões delas são diferentes. Tem pessoas que têm mais facilidade para aprender o inglês do que outras, isso em qualquer área da vida. Quando eu estipulo um tempo, principalmente quando é um tempo curto, daqui a 6 meses você vai estar falando. Na minha opinião, isso não é viável. O ideal é você dar o seu máximo quando você estiver estudando, escolhe um método para estudar, seja fazendo uma escola de curso ou fazer aula com um professor particular e espera o seu tempo, espera o seu processo. Como eu falei, cada pessoa vai ter o seu desenvolvimento próprio, cada pessoa vai ter o seu processo. Então não fica com essa expectativa de que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano eu vou estar falando. Se eu começar nessa escola de curso, se eu começar a fazer aula com esse professor, daqui a X tempo eu vou estar falando. Não entra com essa expectativa, porque a possibilidade de você passar esse tempo e você não atingir o que você esperava é muito grande. E aí você acaba se frustrando. Então, galera, falando isso, né, a gente já pode ir para o segundo mito, que tem um pouco a ver com o primeiro, que é só aprende inglês quem vai para fora do Brasil. Esse tipo de ideia, muitas das vezes quem espalha isso é a pessoa do primeiro mito, né? A pessoa que começou a fazer o idioma, estudar um idioma, seja o inglês ou o espanhol, viu que não era tão fácil, viu que demandava esforço, demandava tempo, dedicação, e aí o que ela faz? Ela desiste, e aí o que ela põe na cabeça e acaba falando para os outros é que só dá para aprender inglês quem vai para fora do Brasil. Esse tipo de ideia, ela cai por terra primeiro, porque eu sou um exemplo disso. Eu nunca viajei para fora, né? Minha vida toda foi aqui no Brasil. Óbvio que se algum dia eu tiver uma oportunidade de ir para fora, hoje, como eu já tenho inglês fluente, eu não vou para fora para aprender inglês. Óbvio que a gente, conforme você tá num país que fala o idioma 24 horas por dia, é óbvio que o seu inglês vai melhorar. Só que por quais motivos que eu creio que isso seja mentira? Primeiro, obviamente, a pessoa que tem a oportunidade de estudar fora, de fazer um intercâmbio, ela está em vantagem, porque ela está ali em contato com o inglês 24 horas por dia praticamente, né? Só que assim, existem pessoas que viajam, vão morar fora e não falam o idioma. Tem gente que mora, brasileiro, por exemplo, que mora nos Estados Unidos e não fala inglês. Por quê? Porque a pessoa que viaja para um país estrangeiro, ela vai se deparar com a mesma coisa que a gente tem aqui, que é o fato de que para você desenvolver a língua, você precisa estar exposto a ela, você precisa praticar. E como é que você faz isso? Se expondo.
né? Seja estudando, seja falando com pessoas, mesmo que você não fale tão bem no começo, falando com pessoas estrangeiras, ouvindo bastante, se expondo ao idioma, tendo contato com a língua. Não necessariamente você ir para fora quer dizer que você vai ter o inglês perfeito. Isso não é verdade, como eu falei. Eu sou um exemplo, tenho alunos que são exemplo também, que estudaram a vida toda aqui no Brasil e hoje tem um inglês considerável. É óbvio que o seu inglês não vai ser igual ao de um nativo. Tem que sempre colocar na cabeça que você é uma pessoa, a partir do momento que você fala uma segunda língua, você é bilíngue. Não vai chegar no nível de um nativo. Você pode ter um inglês muito bom, só que não vai ter aquele inglês perfeito. São alguns mitos aí, esse é o segundo mito, né, que é só fala o idioma quem viaja para um país estrangeiro. Na minha opinião, isso não é verdade. E isso acaba trazendo, como eu falei no início do vídeo, uma crença limitante que pode acabar aí te desmotivando, né, no seu processo aí de aprendizado. E o terceiro mito, que eu acho que é mais disseminado por aí, é que só dá para aprender o idioma até certa idade. Por que eu acho que isso é mentira? Porque eu costumo comparar aprender o inglês ou aprender o idioma com, por exemplo, você tocar um instrumento e fazer um esporte. Quando você começa, por exemplo, a fazer um esporte, sei lá, você joga futebol. Isso é uma habilidade que você vai desenvolvendo com o tempo. Você pode ter começado horrível, né? Poxa, você não sabia nem dominar a bola, você não sabia nem chutar, nem dar um passe. Mas depois de um tempo que você está praticando, que você está se esforçando, você vai desenvolvendo, você vai melhorando naquilo. Óbvio que tem pessoas que nasceram praticamente com um dom, mas mesmo essas pessoas que têm um dom, se elas não praticarem, se não tiver o esforço, se não tiver disciplina, não adianta nada. Então assim, obviamente, se você começar a estudar o mais cedo possível, melhor. Porque quando a gente é mais novo, a gente não tem tanta preocupação, a gente não tem tanto estresse, né? A gente, querendo ou não, o nosso aprendizado ele é mais rápido. Obviamente, uma pessoa que começou a estudar desde cedo, se dedicou, ela vai, com o passar do tempo, o inglês dela ela vai melhorando com o tempo. Mas isso não quer dizer que uma pessoa mais velha não possa começar a estudar e aprender também, não possa começar e ter um inglês razoável, um inglês que ela consegue se comunicar, que ela consegue entender. Eu tenho exemplos dos dois lados. Como eu dou aula há mais de 10 anos, eu tenho essa experiência em dar aula, até mesmo na época que eu estudava, eu vi pessoas que começaram desde criança e assim, não se dedicaram e o tempo passou por conta dessa pessoa não ter se dedicado. Hoje pode ser que essa pessoa no máximo entenda, ela não consiga se comunicar no inglês por conta de não ter investido tempo suficiente para estudar. Agora tem um exemplo contrário também. Tem pessoas que começaram mais velhas, eu mesmo tenho alunos mais velhos, que se dedicam, que fazem aula toda semana, aulas particulares e hoje conseguem se comunicar e hoje tem um inglês razoável, um inglês que dá para não só se virar, mas também se a pessoa quiser viajar para fora, se a pessoa quiser se comunicar com alguém, é totalmente possível, né? Essa história de que você somente até certa idade cai por terra, porque o inglês, aprender uma língua, é uma habilidade que você vai desenvolvendo com o tempo. Assim como tocar um instrumento, assim como você dirigir, você vai melhorando conforme você vai praticando. E assim, galera, se você tem vontade de aprender inglês, de desenvolver o seu inglês, hoje em dia existem diversas ferramentas que você pode usar. Tem internet, você consegue aulas gravadas, gratuitas, aqui no YouTube mesmo. Eu vou deixar no card desse vídeo alguns vídeos meus aqui do meu canal que eu dei algumas aulas gratuitas. Se você quiser algo mais, quiser investir um pouco mais, tem as aulas particulares também. Vou deixar no comentário fixado para você poder entrar em contato comigo e conversar sobre as aulas particulares. E também vou deixar na descrição desse vídeo e no comentário fixado um grupo de pessoas que praticam inglês. Tem pessoas do Brasil, mas tem pessoas de todo mundo. E você pode ali estar exposto ao idioma, ter contato com o idioma diariamente. Basicamente, esses são os 3 maiores mitos que eu costumo ouvir por aí. Óbvio que tem mais coisa, né? Então, se você conhece algum tipo de crença limitante dessa, deixa aqui nos comentários. Se você já ouviu alguém falar sobre alguma dessas que eu citei aqui, deixa nos comentários também. Vou te pedir mais uma vez para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho para receber os vídeos sempre que eu postar aqui no meu canal. Me segue também lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que é @teacherigornunes, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!